Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Jesus disse: eu deixo um novo mandamento a vocês. Amem uns aos outros, assim como eu os amei.